Nessa série de 6 vídeos, eu vou te ensinar como treinar o seu corpo inteiro utilizando apenas halter ou garrafa PET que você pode ter aí na sua casa. Lembrando que já foram exercícios para ombro, para as costas, exercício para peitoral e para tríceps. E nesse vídeo de hoje eu vou falar especificamente do treinamento de coxa completa utilizando halteres. Moisés Caleb aqui e hoje nós vamos fazer 5 exercícios para a coxa, os melhores exercícios que você pode fazer aí na sua casa utilizando apenas halteres. Lembrando que a maioria dos exercícios para a coxa trabalha a coxa como um todo, mas nós temos algumas subdivisões aqui na coxa para ficar mais fácil na hora de explicar o exercício. Para a primeira parte interna da coxa, nós chamamos de adutores da coxa. Nós temos a parte da frente da coxa, que é responsável por fazer a extensão da perna, que é chamado de quadríceps. E nós temos a parte posterior da coxa, que é responsável por fazer a flexão da perna, que nós chamamos de isquiotibiais ou posteriores de coxa. E também nós temos a panturrilha, que atua também em todo o movimento que nós vamos fazer nesses exercícios. O primeiro exercício que nós vamos executar, que vai trabalhar tanto a parte frontal da coxa quanto a parte posterior da coxa, é o afundo. Esse exercício é um dos melhores que você pode fazer na sua casa, utilizando apenas halteres ou até mesmo sem peso. Vou mostrar o passo a passo para você fazer o melhor afundo na sua casa, utilizando apenas halter. Você vai segurar os seus halteres do lado do corpo em uma pegada neutra. Lembrando que a pegada pronada, pegada supinada, pegada neutra, onde o peso fica ao lado do corpo. Feito essa pegada neutra, você vai posicionar o seu pé. Então, estou aqui com o pé fechado, eu vou afastar um pouquinho o meu pé na linha do quadril. E na mesma linha do quadril, eu vou arrastar o pé lá atrás. Esse é o primeiro passo para você fazer o afundo. Se eu deixar o meu pé muito em linha, eu vou ter dificuldade para equilibrar. Então eu abro um pouquinho essa base, deixando um ponto de apoio aqui mais fácil de eu ter esse equilíbrio. E aí eu começo o exercício. Alinhado essa base, tanto do afastamento dos pés laterais, quanto o afastamento do pé posterior e frontal, segurando o halter em pegada neutra do lado do corpo, olha para frente, contrai o abdômen, puxa o ar, prende o ar, vai descer em linha reta até quase encostar o joelho no chão. Retorne até a posição inicial. Repare que eu prendo a respiração para descer, solto todo o ar na subida. Respiro novamente. Feito o exercício de um lado, troque a base, afaste os pés da mesma forma e repita o procedimento do outro lado. Quais são os maiores erros desse exercício? O primeiro erro é manter o pé em linha, como eu já disse, aí você não vai conseguir se equilibrar no movimento. Um segundo erro é você deixar a sua base aqui de afundo muito com os pés próximos um do outro. Quando você for fazer o movimento de descida, esse joelho ele vai ultrapassar a ponta do pé, forçando demais o seu joelho. Você vai começar a sentir uma dor chata no joelho. Então, sempre mantenha aquela base afastada, formando um ângulo de 90 graus na perna da frente e na perna de trás. Um outro erro muito cometido é na fase excêntrica, ou seja, na descida do movimento, rotacionar o joelho para dentro. Isso pode ser muito lesivo para o seu joelho. Então, a posição correta sempre com o joelho reto para frente, nunca fazendo essa rotação interna e nem externa também. Para isso, use um calçado adequado, que você consiga ter um contato com o solo. Você pode fazer até descalço para facilitar o movimento. Um outro erro muito executado nesse exercício de afundo é na fase excêntrica forçar a ponta do pé, tirando o calcanhar do solo. Novamente, você está forçando o seu joelho e isso pode ser lesivo. E o último erro desse exercício, na hora de fazer a fase excêntrica e concêntrica, levar o seu tronco para frente junto com a coxa. E fica assim mais ou menos o movimento. O tronco é sempre reto, olhando para frente, postura, descendo. Repare a diferença. O segundo exercício é o exercício de stiff. Para fazer o exercício de stiff, você vai manter os seus pés afastados na linha do quadril, com o pé levemente apontando para fora.
Segure os 2 halteres em posição em pegada pronada, com a mão voltada para baixo, na frente do tronco. Rode a escápula para trás, estabilize aqui o movimento, força no calcanhar, uma leve flexão de joelho, comece a fazer uma flexão do tronco. Com o halter, a sua mão vai passar raspando na sua perna, na sua coxa e na sua perna. Se você tiver uma boa amplitude, você pode descer o máximo que você conseguir, desde que a sua coluna mantenha reta. Se você começar a curvar a coluna, o movimento já está errado. Como eu estou sem aquecer, estou fazendo um movimento aqui de demonstração, veja como eu não estou conseguindo fazer uma boa amplitude. Aqui é o meu limite. Se eu descer mais que isso, provavelmente eu vou curvar a minha coluna. Vou fazer uma descendo agora, mais. Então no meu limite aqui, repare que é próximo ao meu joelho, sem aquecer. Então eu estou fazendo um movimento aqui e o meu limite, ele está aqui no meu joelho. Se você perceber que o seu limite é menor, sua amplitude, ela vem até aqui, para aqui e volta. Porque nesse ponto já vai estar fazendo um alongamento do seu posterior. E no stiff, a ideia inicial é que quando você faz esse movimento de flexão do tronco, esse alongamento do posterior da coxa, ativando essa musculatura. Exercício um dos melhores para a parte posterior da coxa. Um dos maiores erros no exercício de stiff, subestimar a amplitude, descer demais e perder o alinhamento da coluna, como nesse caso. Veja que agora eu perdi o alinhamento da minha coluna, eu fiz uma flexão da coluna e isso eu vou jogar uma tensão forte na lombar. Então sempre mantenha aquele ponto que eu mencionei anteriormente. Muita gente tem uma dúvida a respeito do exercício de stiff. Se faz com o joelho estendido total ou se faz com o joelho um pouco flexionado, ou se faz com o joelho mais flexionado ainda. Então qual que é a diferença aqui? A diferença é qual é o nível de mobilidade e alongamento de cadeia posterior você tiver. Se você tem um bom alongamento de posterior, se você fizer com o joelho estendido aqui, ó, você vai conseguir fazer um movimento de stiff, trabalhar com grande intensidade no posterior da coxa. Por quê? Porque o seu corpo permite que esse alongamento seja completo mesmo com o joelho estendido. Porém, se você estiver fazendo com muito peso, a carga for muito elevada, eu ainda indico que você faça uma leve flexão do joelho para evitar lesão. Agora, se você não tem mobilidade, se você não tem alongamento posterior, faça com o joelho um pouco flexionado, jogando o quadril para trás. A ativação vai ser também um pouco maior no glúteo e posterior, diferente do com a perna estendida total. Mas é uma adaptação para que você consiga fazer esse exercício de forma correta, sem se lesionar. E flexionando demais o joelho, quanto mais você flexionar, mais a força vai estar direcionada para o glúteo e não mais para o posterior. Então não existe o certo e o errado, existe qual ênfase você quer dar, no glúteo ou no posterior, e qual o limite do seu corpo em questão de mobilidade. O terceiro exercício que eu vou estar demonstrando para vocês é o exercício de agachamento sumô. A base dos pés é mais aberta, mais que a largura do ombro. Repare que aqui está o meu ombro, imagine uma linha aqui até o chão. Ficaria mais ou menos aqui, mas aí eu afasto mais meu pé da linha do ombro, faço uma rotação do pé num ângulo de 45, 30 graus para fora. Então o pé fica apontando para fora, que é para onde eu vou direcionar os meus joelhos, para o lado. Chama sumô, da base de sumô, realmente, da luta de sumô, onde o lutador fica nessa posição agachado. Esse agachamento sumô, ele vai trabalhar com mais intensidade no adutor da coxa, lembra? Parte interna, também o glúteo. Não quer dizer que ele não trabalha o quadríceps posterior, ele também trabalha, mas a ênfase maior é adutor e glúteo. Pés afastados, 45 graus, segura o peso, estufa o peito, começa flexionando o quadril e vai descendo olhando para frente, jogando o joelho para fora e retorna. O joelho vai seguir a ponta do pé, repare. Então, novamente, os pés firmes no solo, forçando o calcanhar,
joelho apontando para fora na linha do pé, no ângulo de 45 graus. Pesos na frente do corpo, coluna reta. Prendi a respiração, mantenha o tronco reto olhando para frente. Começa a flexionar o quadril. Chegou no limite de amplitude, retorna. Sempre olhando para frente. Os erros no exercício de sumô. Primeiro erro, afastamento dos pés muito baixo. Se você deixar o pé muito próximo um do outro, fazendo quase um agachamento aberto normal, na hora que você for flexionar o joelho para fora, ele vai ultrapassar a ponta do pé e você não vai conseguir fazer de forma correta. Outro erro, abrir demais a base e tentar fazer o sumô, você não vai conseguir colocar o seu joelho para fora, o joelho vai descer fazendo uma rotação interna, enquanto o seu pé está apontando para fora. Um outro erro é na posição da coluna. Você manter o foco olhando para baixo e acabar fazendo um movimento, deixando a coluna muito projetada para frente. Tente manter sempre a coluna reta. Um outro erro é descolar o calcanhar do chão no movimento inteiro, projetando o pé para fora, o joelho para fora e não forçando o calcanhar no solo. O quarto exercício que nós vamos executar é uma flexão da perna, né, utilizando o halter. Vou utilizar apenas um halter, vou deitar no colchonete de barriga para baixo e vou simular uma flexora deitada, porém o halter vai estar no meu pé preso. É uma adaptação que você pode utilizar para trabalhar de forma mais isolada o posterior da coxa. Nesse exercício eu estou deitado de barriga para baixo, eu apoiei o halter no meio do meu pé, então prende certinho o seu halter aí. Se você tiver um banco inclinado em 45 graus seria melhor, mas no caso aqui eu vou fazer deitado no solo, porque aqui eu perco já a amplitude, já vai bater o pezinho no chão. Então esse é meu limite. A fase concêntrica ela vai sair daqui desse movimento e ela vai vir flexionando a coxa até aqui. Eu aperto o posterior da coxa e retorno. Devagarzinho, eu tô com o joelho bem apoiado no solo. Contraio o posterior da coxa. E retorno. Ó, reparem que eu deixo o quadril sempre apoiado no solo. Meu quadril não fica levantando do solo. Eu contraio bem meu abdômen. Eu prendo a respiração para fazer a flexão da perna e na hora de retornar eu solto o ar. Assim você vai conseguir ter uma contração maior do seu posterior. E fecha bem o pé, forçando o halter para dentro, para você conseguir contrair os adutores da coxa também. E um dos grandes erros desse exercício está mais relacionado à falta de força do posterior da coxa e na hora de fazer um movimento de flexão, acabar levantando o tronco para ativar o movimento, para conseguir realizar essa força. Tenta fazer com peso leve, que esse exercício é difícil de fazer. Você pode fazer com certeza aí com 2 kg, forçando bem o seu pé para dentro, da forma que eu mostrei, que vai ser um exercício difícil de fazer. Depois você comenta aqui nos comentários o que você achou desse exercício, com pouco peso, porém da forma que eu executei, apertando o pé, forçando bem o posterior. E o nosso quinto e último exercício é o exercício de passada. Excelente exercício. Vai trabalhar toda a coxa, desde o quadríceps, glúteo, posterior de coxa, panturrilha. Então, excelente exercício. Se você pudesse fazer um exercício de todos que eu mencionei, faça a passada, que você vai conseguir trabalhar a sua musculatura da coxa de forma completa. E, para fazer a passada, não muito diferente do afundo, a base é a mesma, pé afastado um pouquinho para a lateral, leva o pé lá atrás e mantém a saída igualzinho o afundo. Então, lembra já, joelho para fora, coluna reta, peso lateral do corpo em posição neutra, joelho vai lá quase no chão. A diferença do afundo é que na hora que você subir, fazer a fase concêntrica do movimento, você vai trocar a sua base, vai levar o pé lá na frente e vai fazer mais um afundo. Então é um afundo onde você vai andando, ou seja, você vai fazer a passada. Os erros eu já mencionei no afundo, são os mesmos. Deixar o joelho para dentro e para fora, não manter sua postura reta, forçar muito a ponta do pé
no solo. E tenta manter sempre o seu equilíbrio. Como você vai estar fazendo a passada, trocando a perna, olha sempre para frente, faz devagar. E eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você não assistiu os outros vídeos, vou colocar aqui no card. Tem o vídeo do ombro, das costas, do peito e do tríceps. Esse aqui é o 5º vídeo que eu estou fazendo coxa. Então se liga lá que tá bacana os vídeos. Dá um comentário, dá uma curtida, se inscreve no canal. O link do canal do Telegram está na descrição. É o primeiro aqui no comentário fixado. Obrigado e até mais.